Um único evento, por exemplo, de riscos cibernéticos, como eu trouxe dois cases aqui que eu vou explicar na sequência, Perfeito. ele causa um dano financeiro, né, um dano à imagem da empresa que não tem seguro para isso. A gente vê muito, eu sei quanto é que é meu patrimônio, eu sei que o meu servidor custa X, eu sei que a parte cibernética custa Y, mas assim, e a minha imagem, né? E meus dados que eu perdi para um concorrente de um projeto que eu estava fazendo e ele lançou antes? Nós precisamos realmente desenvolver um mínimo olhar estratégico para a nossa responsabilidade civil direta e solidária e para o nosso negócio. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Trustcast. Hoje aqui a gente vai falar um pouco da parte de um olhar estratégico para o risco, né? Então vocês sabem que quem acompanha o Trustcast desde o início sabe que a gente vem tratando de vários temas da parte de segurança, já falamos aí da parte de governança de privacidade, governança de dados, a gente falou de uma parte um pouco mais técnica aí para as empresas que é o Pentest, né, a parte de gestão de vulnerabilidades, e hoje a gente vai trazer uma questão muito estratégica para as empresas, que é a gestão do risco, né, a implementação de uma gestão de risco dentro das empresas, e o que isso tem de diferencial para as empresas hoje e como isso se relaciona com a parte de segurança da informação. Tá? E para isso aqui eu estou com o Cristiano Oliveira, que vai se apresentar para vocês para a gente começar esse bate-papo, Cristiano. Seja bem-vindo aí. Gabriel, muito obrigado. Obrigado ao time da IPTrust, que nos conectamos por intermédio do CEOs Club, né, que é o nosso clube de interação aí nacional, que tem crescido bastante, tem cumprido o propósito de nós, que somos embaixadores, no sentido de conectar pessoas boas, alinhadas em valores, né? Então, desde quando eu conheci todo o time da empresa de vocês, da IPTrust, eu fiquei encantado pela história, pela preocupação, pelo foco que vocês dão em atender bem, atender de uma forma diferenciada e olhar com o olho de dono para o cliente de vocês. Tem tudo a ver com o que com o que a minha empresa faz, com o que eu faço já há 30 anos de mercado. Eu sou administrador, sou corretor de seguros, mas o que a gente menos tem feito, cada vez menos tem feito, é seguro. Né? Porque seguro todo mundo faz. Né? E quando a gente fala em prevenção, em riscos, né? Eu costumo dizer que é o equivalente, eu faço uma analogia a nós irmos ao médico. Né? Ou seja, quando a gente precisa tratar alguma patologia, nós precisamos consultar um médico, um especialista, para que ele, através das metodologias dele, ele nos diga quais são as patologias que nós temos. Né? E aí, como que a gente vai tratar? Mas tem algumas patologias que só examinando, só olhando em ti, escutando o teu coração, ele não consegue, na hora, naquele momento da consulta, identificar. Então, ele pede os exames complementares, enfim. Então, eu faço muita analogia, né, ao meu trabalho, ao trabalho da minha empresa, que atende clientes no Brasil inteiro e até fora do país. Estamos há 30 anos no mercado. E, assim, temos um olhar estratégico para o risco. Nós provocamos o cliente nesse sentido. Né? Em que Perfeito. sentido? A gente falando da IPTrust, né? Trazendo para o nosso público aqui e para o core business de vocês. Né? Quando a gente fala em riscos patrimoniais, Gabriel, nós temos algumas situações que eles têm os valores que são os valores limitados. Né? Um carro, né, a gente sabe o valor, tem a tabela FIPE. Perfeito. Uma indústria tem toda a avaliação do valor dela e tudo mais, enfim. Então, são valores mensuráveis. Agora, uma situação que me preocupa cada vez mais quando eu entro para dentro das empresas e quando nós realizamos os processos de diagnóstico é a pouca preocupação, né, a falta de cultura na preocupação que é proteger o maior patrimônio das empresas. Qual é? A informação. Perfeito. Né? Então, é a informação que nos proporciona, na verdade, o crescimento da empresa, né? Tomada de decisão. A tomada de decisão. Perfeito. Né? Então, o que a gente faz? Nós não temos a preocupação. Né? Cada vez menos, cada vez mais o empresário está preocupado em fazer as reuniões, na verdade, às vezes de conselho, né? Discutindo aquela última linha da planilha, que tem que estar azul, né? O EBITDA de 20%, 30%. Só, cara, um único evento, por exemplo, de riscos cibernéticos, como eu trouxe dois cases aqui que eu vou explicar na sequência, Perfeito. Ele causa um dano financeiro, né? Um dano à imagem da empresa que não tem seguro para isso. Né? Como que a gente pode fazer, né? O que a IPTrust faz,
né, no sentido de diferenciais, para poder auxiliar o cliente dela a ter esse olhar estratégico para o risco no ponto, né, que é tão relevante, que é a informação, que é o maior ativo que nós temos. Quem tem informação tem o poder na mão. Perfeito. Né? Então é dessa forma. Como é que é o trabalho de vocês? Como é que vocês atendem? Como é que é esse processo de diagnóstico? Como que vocês procuram atender o cliente e chamar o cliente, vem aqui, vamos olhar, vamos diagnosticar o teu risco, né? Como é que você trata a questão da informação? Como é que vocês fazem isso? Conta pra gente aí, eu Perfeito, tenho curiosidade em aprender com vocês hoje. Beleza, vamos falar um pouco sobre isso, né? Falando para o pessoal ali, né? A gente hoje atua muito na parte de governança, né, da parte de dados, de segurança da informação. Isso que tu falou, Cristiano, depois a gente vai explorar um pouco mais a parte dos cases que tu comentou, né? Mas essa parte é muito rica para as empresas de uma maneira tratativa proativa dos cenários que estão acontecendo, né? Então, a gente trata hoje, a gente pega como base uma normativa, né, que é a 27005, né, que a gente tem de tratamento de riscos cibernéticos, né? Mas tem um ponto-chave que tu comentou muito, que é a questão da parte de um ataque cibernético em um ativo que é imensurável, né? Que é um dano imensurável para a empresa, né? A gente vê muito, eu sei quanto é que é meu patrimônio, eu sei que o meu servidor custa X, eu sei que a parte cibernética custa Y, mas assim, e a minha imagem, né? E meus dados que eu perdi para um concorrente de um projeto que eu estava fazendo e ele lançou antes, né? Então a gente tem muitos cenários onde a gente trabalha muito de maneira reativa para responder incidentes, mas esquece um pouco dessa visão do risco, né? Poxa. E os meus clientes, né, os clientes de vocês, o que o cliente de vocês tem de responsabilidade perante ao cliente dele, caso ocorra um ataque cibernético dentro da empresa dele, que vai paralisar a empresa do cliente dele, que não vai conseguir emitir nota fiscal, que não vai conseguir emitir um CTE, no caso do segmento de transporte, né? Então, essas são as preocupações, esses são os desdobramentos negativos e o tamanho da conta começa a ficar grande. Perfeito. Né? Não, essa responsabilidade é porque, assim, hoje a gente tem uma normativa legal também, que é a própria Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que fala da parte pessoal. Então, assim, os clientes têm que prestar contas nossos clientes prestar conta para os clientes deles, né? Nessa questão. Mas também questão de imagem, questão de perda de venda. Então, assim, eu acho que o risco, ele traz muito essa visibilidade, né? Que a gente acaba não tendo na parte de ameaças cibernéticas, de segurança cibernética, porque hoje as empresas tratam muito, vou botar uma solução X ou um seguro X, né? E acha que isso vai proteger ela de maneira... como é que me fugiu a palavra? De maneira... abrangente. Ao riscos. Vai cobrir tudo. Vai cobrir tudo, mas não é assim. A gente tem esse cenário aí hoje de... A gente tem que ter visibilidade e tratando. A gente fala de, por exemplo, não existe sistema 100% seguro. A gente comenta isso, né? Porque sempre vai ter vulnerabilidade e a gente sempre vai ter que ter uma análise do risco e o impacto que aquilo vai ter. E aí tratar de um jeito... eu quero conviver com aquele risco? Não. Eu quero tratar, eu quero mitigar, eu quero... eliminar o risco, então tem vários tipos de tratativa que a gente vai eliminar o risco, né? É pouquíssimo provável. Perfeito. Né? Porque como o lado do bem, o lado do mal sempre está, né, buscando ações, na verdade, conversando entre eles para planejar fazer o mal. Né? Perfeito. E nós estamos aqui tentando minimizar esse risco. Né? Então e eles sempre estão, infelizmente, à frente de quem está cuidando para não tomar gol. Sim. Né? Então, assim, você falou da questão do seguro, né? Eu, como corretor de seguros, conhecendo a mudança, né, que vem ocorrendo no mercado, o cenário de contratação de seguros mundial, a partir do advento da pandemia, né, o mercado de seguros ele mudou muito. Né? Perfeito. Então, assim, as seguradoras cada vez mais elas não querem correr riscos que realmente fazem parte daquele grupo de eventos que é sinistro na certa, né? E eventos cibernéticos, eventos de ataques cibernéticos não para de crescer, né? Infelizmente, né? Ataques russos, ataques chineses. A gente tem uma máxima até, só contribuindo com isso, que é assim, a empresa... Existem dois tipos de empresa, né? As que são atacadas e as que não sabem que são atacadas, porque todas são, né? Acontece Sim, isso. Perfeito. Então, assim, Gabi, essa preocupação que a gente tem, né, em fazer o cliente refletir, né,
às vezes o cliente toma a decisão de comprar, de gastar uma fortuna com servidores, com investir no core business que não é dele. Perfeito. Né? E aí está o primeiro erro. Né? E aí é uma decisão estratégica que eu não tomaria mais. Né? Terceiriza, chama uma IP Trust para fazer essa análise, né? Para fazer esse diagnóstico. O que é melhor para você? Né? Voltando à questão da apólice de seguros de ataques cibernéticos. Né? Não tem... hoje eu não confio em mais nenhuma seguradora, né? Em termos de produtos, porque esses produtos estão custando caro, preços impraticáveis, né? Às vezes não tem caixa na empresa para se proteger, as franquias são extremamente elevadas, né? A quantidade de riscos cobertos, riscos amparados pela apólice versus riscos excluídos, existe uma disparidade muito grande. Né? Perfeito. E assim, as exigências que estão nas entrelinhas das apólices que as seguradoras fazem em termos de proteção para viabilizar a cobertura securitária, às vezes não chega nem ao conhecimento do cliente que ele precisa para ter a cobertura de seguro, ele precisa investir num aparato de dinheiro em servidor, em tecnologia, que não faz sentido para ele ter as duas coisas. Perfeito. Né? Então, eu, na minha concepção e na minha experiência, orientando os clientes, né, dessa forma, quando falam em ataques cibernéticos, em proteger a informação, eu sempre digo, chama uma empresa como a IP Trust, faça um processo de diagnóstico, Perfeito. Tenha claramente qual é a tua exposição ao risco, a tua estrutura, tua capacidade de investimento, e aí sim toma a decisão. Perfeito. Né? É dessa forma que, acompanhando, na verdade, os clientes que tiveram problemas, né? E eu tive 2 cases, né? Um até aconteceu comigo, né? Recentemente, foi até pequeno, mas eu casa de ferreiro, espeto de pau, né? Perfeito. A gente vai falar daqui a pouco. Mas assim, é importante que o cliente se permita, né, e contrate um processo de diagnóstico para proteger a informação dele, para ter esse respaldo, para ter esse fornecedor parceiro com um olho de dono para o business dele, dentro do que é mais importante para ele, que é a informação, que é o que ele tem de estratégia dentro da empresa dele. Né? Então, essa a primeira dica que nós damos. A apólice de seguro, infelizmente, não é o melhor caminho. Né? Eu já vendi apólices de seguros cibernéticos, hoje eu não vendo, porque eu sei que não vai resolver o problema do cliente. Né? O cliente vai gerar a expectativa do cliente no sentido de, eu tenho seguro de ataque cibernético. Só que ele não conhece, na maioria das vezes, ele não conhece o que ele contratou e, infelizmente, o corretor, ele acaba, como é um ramo muito amplo, muito complexo, né? O corretor acaba não se atendo, na verdade, aos detalhes da apólice, que são as condições gerais, onde constam as obrigações contratuais que o cliente, que o segurado, que contrataria a apólice, tem que cumprir. E ele acaba não cumprindo porque, para isso, precisa investir em proteção, né? Em gerenciamento de risco. Né? Então, a seguradora a seguradora é uma instituição financeira que visa lucro, como todas as nossas empresas. Certeza. Como a Unity, como a IP Trust, como os nossos clientes. Né? Então, ninguém gosta de correr riscos. E com a seguradora não é diferente. Então, primeira dica, né? Se alguém te oferecer um risco cibernético, um seguro, uma apólice de RC cibernético, avalie. Avalie, porque hoje eu não ofereço esse tipo de produto para os clientes da Unity. Perfeito. Eu lembro até, tu comentando, né? Eu lembrei de um caso até porque eu trabalhei em algumas empresas assim, né? E eu tinha uma empresa que eu trabalhava que tinha 9 mil e poucos colaboradores, né? E a gente foi cotar, eu era líder da parte de segurança, né? A gente foi cotar um seguro cibernético, né? Como tu falou, foi bem o que tu falou, deu um valor milionário, né? De apólice ali. E a gente tinha ainda que fazer uma preparação antes, né? Eu pego muita analogia do seguro de carro, que é o que eu conheço mais, assim, né? Poxa, se tu faz um questionário para ter um seguro de carro, se teu carro fica na garagem, se ele fica fora de casa, E eu vi muito aparato tecnológico de segurança e de governança que tinha que ter para poder contratar o seguro. Então, ele falava assim, não, tá aqui, tu tem que ter isso aqui, e depois a gente vai... te oferecer o seguro lá em cima e o valor era imenso. Assim. Uma franquia, geralmente, de no mínimo 500 mil reais. Não, era R$1 milhão. Era milionária. Então, assim... E a gente acabou não contratando, tá? Sendo bem sincero, porque não valia a pena. Hoje não vale a pena, de fato.
nós temos dados para isso, não vale a pena a contratação de apólices de seguro que cubram riscos cibernéticos. Perfeito. Isso é fato. Né? Não tem por que orientar o cliente a tomar esse tipo de decisão porque é dinheiro jogado fora. Perfeito. Né? Vale muito a pena um processo de diagnóstico e uma leitura, né, com uma empresa séria, tecnicamente preparada para isso, que vai conhecer o negócio do cliente, vai conhecer a exposição ao risco do cliente, vai poder oferecer para ele a solução que você colocaria na IP Trust. Claro, Né? Isso é a ideia. Esse é o caminho. Né? Perfeito. Aqui eu colocaria, se essa empresa fosse minha, com o olho de dono, eu como responsável técnico por todo esse aparato dentro da IP Trust, eu colocaria dentro do meu business essa solução. Né? Perfeito. Aqui você tem um risco menor, nós avaliamos aqui tu pode correr esse risco, é aceitável, a gente consegue fechar as portas. Então, esse é o caminho. Né? Perfeito. É assim que a gente consegue criar, na verdade, as estratégias para proteger a nossa informação, que é estratégico para o nosso negócio. Perfeito. Vamos falar um pouco da parte de riscos, né? A gente comentou aí sobre diagnósticos, sobre riscos, né? Mas o que na verdade, até para explicar para o pessoal de casa, né? A gente tem um público, às vezes, um pouco mais técnico, um pouco mais de outras áreas, inclusive, né? Quando a gente fala de risco, né? O que a gente está trazendo exatamente nesse cenário? O que é o risco para uma empresa, por exemplo, né? O que é esse cenário de risco? E como que isso diferencia o negócio dela dos outros negócios? Porque eu vejo, por exemplo, a gente entra muito nas empresas, né? Vou ser bem sincero aqui, né? A gente tem essa lista, esse know-how de clientes aí, mas muitas não sabem não tratam esse viés de risco, né? Eles tratam de botar uma solução, eles querem uma bala de prata daqui a pouco para eliminar todos os riscos de segurança. Mas o que é fazer esse diagnóstico? O que é entrar na empresa praticamente nessa parte de riscos aí? Assim, Gabi, quando eu falo de risco, né, para ser bem, para exemplificar de uma forma muito didática, Perfeito. Vamos falar do risco pessoa física que a gente corre. Tá. Né? Seguro do teu carro. Eu vejo muito. Nós não fazemos, nossa empresa não atende pessoa física. Né? Mas nós orientamos alguns clientes no momento que ele vai contratar, que ele recebe uma proposta de um corretor ou do banco, seguro com banco é complicado, qualquer tipo de seguro, né? E ele recebe lá uma proposta de seguro que tem lá uma proteção para o carro dele, que é a tabela FIP, tranquilo, Perfeito. beleza, né? Tem um valor limite para a seguradora indenizar. Só que ele recebe nessa mesma proposta a cobertura que é contratada para quando a culpa do acidente é dele, né, que ele causou o acidente, que ele bateu o carro e ele foi culpado, ele contrata uma pólice de R$50 mil Perfeito. de danos materiais ou danos corporais a terceiros. Eu, na minha opinião, profissional de seguros que vende uma pólice para o cliente com 50 ou com 100 mil reais ou com 200 mil reais de proteção de danos materiais ou corporais causados a terceiros, deveria ser proibido de trabalhar no mercado. Né? Por quê? Porque isso não protege nada. Né? Porque assim, se você causar um dano, se você provocou um acidente, né? Imagina você aqui em Floripa, né? Dirigindo teu carro e tal, e aí está no celular e perdeu a atenção, enfim, bateu atrás de uma Porsche. Tem 50 mil reais ou 100 mil reais para cobrir. Não paga nem o que vai acontecer? O que vai acontecer? Então, assim, se nós não tivermos patrimônio, cara, não vai acontecer nada. Tu vai para o juiz, né? Perfeito. Vai responder uma ação, né? Ou se a Porsche, o dono da Porsche vai ter seguro, ele vai acionar o seguro dele, a seguradora dele vai atender, né? E vai mover, vai comprar a gente chama de subrogação, e ela vai comprar o direito de se ressarcir do prejuízo que ela pagou para o segurado dela, de quem causou o prejuízo. Perfeito. Né? Que é o dono do carro que bateu atrás da Porsche. Perfeito. Nessa situação, se nós não tivermos bens, patrimônio, se o nosso limite for a pólice de seguro de 50 ou de 100 mil reais, ou se nós não tivermos seguro, a gente vai chegar para o juiz e vai dizer, não, seu juiz, eu posso pagar 100 reais por mês. Né? Mas se é uma pessoa, né, que tem bens, que tem outras possibilidades, ele vai pagar do bolso dele. Ele vai fazer o papel de seguradora. Não vai ter como fugir. Né? Perfeito. Então, assim, quando a gente fala em proteção de CPF, seguro de carro, seguro de apartamento, né? Quando a gente, por exemplo, dá um exemplo do teu apartamento. Né? Estourou um cano na tua casa e molhou o apartamento inteiro do vizinho. Fez um furdunço no apartamento do vizinho, a água aqui, porque a água não tem limite. Água e fogo vai passar. Né? Se na tua pólice seguro residencial não existir uma cobertura de RC familiar
para isso, né? O RC familiar ele vai cobrir todos os danos que essa água, que esse vazamento causou no apartamento do vizinho. Perfeito. Né? Então, a grande maioria das apólices de seguro residencial, o pessoal não se preocupa com esse tipo de contratação, que é a contratação da cobertura de RC familiar, que não custa nada, né? Comparado ao custo da apólice, é um custo irrisório anualmente, parcelado por 12 vezes vai dar uma proteção muito grande. Né? E além dessa cobertura, os danos causados por água ao teu imóvel. Então, são duas coberturas que ninguém se atenta, né? No nosso CPF e que é um risco que todo mundo corre no dia a dia. Né? Então, isso é pessoa física. E tem tantos outros exemplos. Sim, né? tem N, são infinitos exemplos. Né? Perfeito. E, então, são esse tipo de situações que nós precisamos mapear o risco não só quando a gente fala de indústria, de empresa, de CNPJ, mas nós como pessoa física também, que ninguém esclarece esse tipo de situação. Né? Nós temos a preocupação em auxiliar o cliente e mostrar para o cliente quais são os riscos que ele corre. Ele precisa conhecer o que ele está comprando. Perfeito. Né? Às vezes o cliente recebe, aí qualquer apólice, né? Recebe a apólice, né? Contratou a apólice, recebe a apólice, engaveta, só vai ver no ano seguinte. Só que nós, como segurados, seja pessoa física, né? Como pessoa jurídica, a apólice de seguro, Gabi, ela tem as obrigações que nós, como todo e qualquer contrato, cliente e fornecedor, ela tem nas condições gerais as obrigações que nós, clientes segurados, precisamos cumprir. E a gente não toma conhecimento disso. Sim. Porque quando a gente contrata seguro, eu tenho seguro de tudo. É a frase que nós mais escutamos nos nossos processos de diagnóstico. E vai descobrir que não é bem assim quando tem um problema. Né? Então, é exatamente assim que a questão de ter o olhar estratégico para o risco, saber o que está contratando, investir um tempo para proteger o patrimônio que a gente levou uma vida inteira para comprar um carro, para comprar uma casa. E o que a gente vai contratar para proteger esse nosso patrimônio, a gente não investe um tempo, 1 hora, 2 horas, para escolher o profissional correto, para fazer uma análise, né? Para investir um tempo protegendo o que é meu, garantindo que eu levei a minha vida inteira para construir. Ninguém faz isso. Perfeito. É tudo muito automático. E quando se fala em contratação de seguro com instituições financeiras, com banco, isso piora, né? Porque o gerente do banco ele está ali sendo cobrado exclusivamente para vender seguro. Né? Para bater a meta. Para bater a meta. Ele não está preocupado. Ele não está preocupado, infelizmente, ele não está preocupado em realmente proteger o patrimônio do cliente, em olhar com o olho de dono, em fazer uma análise de risco. Não. Às vezes é contrato. Ele tem um financiamento para aprovar, assina esse seguro aqui, o cara nem sabe o que está comprando. Né? Então, assim, nós precisamos elevar o nível de debate, elevar as exigências técnicas e a responsabilidade dos profissionais que intermediam a venda de seguros, a análise de risco, nós precisamos elevar esse nível. E é isso que a minha empresa vem fazendo. Né? Nós somos muito criteriosos com isso, nós somos muito transparentes com isso, nós apontamos, vai ter problema aqui, aqui, aqui. Escrevemos isso no relatório e se o cliente tomar a decisão em não acatar o que nós apontamos para ele como diagnóstico, se ele decidir tomar o remédio errado, ao invés de tomar um antibiótico, ele tomar um melhorol infantil, cara, ele vai ter as consequências, ele corre o risco de ter a consequência dele. E quando a gente fala em proteger riscos, em avaliar riscos e proteger patrimônios, é dessa forma que a gente precisa atuar. Perfeito. Eu vou comentar um pouco, depois a gente pode entrar na parte dos cases ali, né? Eu acho bacana, mas vou comentar um pouco da parte de segurança, né? Como é que a gente vê aí também essa questão de riscos cibernéticos dentro da empresa, né? Primeiro, né, de tudo, eu vou fazer talvez uma crítica do que eu tenho pego, que também depois pode comentar, né? Vamos lá. A parte de maturidade, né? Porque eu vejo muitas empresas, elas, principalmente a parte de clientes, né? Quando a gente fala de segurança, como eu falei aqui já, né? Ela fala eu preciso de uma solução X, uma solução Y, só que acaba não vendo o todo, né? Então, geralmente, quando eu estou fazendo um diagnóstico aí de riscos, né? Eu vou pegar o todo, né? A gente fala na governança de segurança, pessoas, processos e tecnologia. Perfeito. Né? Então, assim, que processos tu tem para atuar no caso de acontecer, de se concretizar uma exploração de uma vulnerabilidade? O que tu vai fazer? Vai fazer uma sala de crise? Não vai? Né? Tu tem conscientização de pessoas? Né? O que tu tem de conscientização de pessoas? As pessoas sabem que elas não podem clicar no anexo do e-mail lá, que tu daqui a pouco vai pegar um vírus ou não? E o que tu tem de tecnologia? Né? Tecnologia X. Né? Hoje, o que eu pego muito assim, né? A gente tem uma cadeia de suprimento tecnológico
até chegar numa aplicação, por exemplo. Então, a empresa X, o core dela roda todo numa aplicação que ele tem lá no cliente. O que suporta essa aplicação? Quais são os servidores? Tu tem uma nuvem que suporta, né? Tu investe uma análise de risco aquilo lá tem vulnerabilidade, tu sabe que pode vir um ataque lá e fazer isso. Tu Testa, né? Então, a gente tem um processo de gestão de vulnerabilidades. Então, quando eu estou fazendo esse mapeamento, a gente chama de mapeamento de risco, né? Mas também a gente poderia chamar de diagnóstico, que é olhar, ter esse viés do todo, né? Fazer uma análise do todo. Geralmente a gente pega o framework para fazer, que né, a gente comentou, né? Perfeito. Mas o que é o resultado disso, né? O risco para mim, né, de cibernético, ele é baseado em impacto e probabilidade, né? Então, só que a nossa probabilidade é o seguinte: qual que é a probabilidade de um hacker, né? Uma ameaça, enfim, que seja, pode ser uma ameaça física, pode ser uma ameaça cibernética, enfim, né? Por exemplo, o fogo no data center é uma ameaça que pode acontecer, né? Qual que é o impacto disso explorar qual que é a probabilidade disso explorar uma vulnerabilidade que exista, né? Então, a gente acaba pegando por exemplo, tem empresas gigantescas que têm data center, né? Falando um pouco de cases, né? Eu peguei uma análise de risco uma vez que a empresa tinha um caixa eletrônico embaixo do data center, né? Que risco que é esse, né? Era bem na época que o pessoal estava explodindo o caixa eletrônico. Então, assim, se alguém bota uma dinamite naquele caixa eletrônico, o data center vai abaixo. E aí? E aí, como é que faz? Então, o pessoal tem coisa que nem imagina, né, que isso poderia acontecer. E aí, numa análise de risco, a gente acaba pegando isso e sendo um vetor. E aí, vamos lá, o cara tinha que trocar o data center de lugar, né? Investimento gigantesco, né? Gigantesco mesmo. Só que esse impacto era tão grande e teve um assalto, né, no local lá. Acabaram não explodindo o caixa eletrônico, nada, porque do lado tinha um banco. E aí, depois que aconteceu, eles fizeram todo um projeto para trocar o data center realmente de lugar por causa disso. Então, o pessoal sabia do risco, aceitou conviver com aquele risco, e depois de acontecer um outro fato muito semelhante, que poderia, poxa, isso aqui realmente pode acontecer. Eles começaram a investir para trocar. Então, a gente pega esses cenários muito interessantes, assim, né? Não é só ataque cibernético, também é a parte dessa cadeia, daqui a pouco, que suporta uma aplicação, que suporta o negócio da empresa, né? Então, acaba pegando nesse diagnóstico isso também, que eu acho interessante, né? Uma curiosidade, Gabi. Pode? Como é que funciona, na verdade? Como é que é o poder de decisão dentro das empresas, das organizações, nos clientes, na carteira de clientes que vocês atendem, né? Perfeito. De onde vem a necessidade de se fazer preventivamente, né? Que é uma utopia falar em prevenção, né? Mas, assim, de onde vem essa necessidade? Geralmente quando acontece um ataque cibernético gigantesco, que todo mundo ficou sabendo, aí vai lá o CEO da empresa, ouviu e fala para o cara de TI, nós temos que olhar isso. O cara de TI que às vezes tem medo de perder o emprego, diz, nós estamos vendo já, fica tranquilo que está com a gente e tal. Como é que funciona isso dentro das organizações que vocês atendem? Tem essas dificuldades, esses desafios, na verdade, e como resolver isso, né? Perfeito. Não tem como vocês estarem, isso a gente faz muito na Unity, né, nos clientes da Unity. É a estruturação, né, do CPP, que é o Comitê de Prevenção de Perdas. E nós não temos como proteger o cliente se ele não tiver uma estrutura dedicada. Perfeito. Então, eu acredito que isso não deva ser diferente, né? Vocês têm que trazer a área de TI como parceira de vocês, né, para implementar o que vocês vão diagnosticar. Né? E aí fazer as reuniões mensais ou bimestrais, conforme vai aumentando a questão da segurança, né, da empresa, vai aumentando também a frequência com que essas reuniões são feitas, até cair no automático, que é perigoso, né, mas que já vai ter uma cultura de prevenção, vai ter uma segurança. Como é que é tratado isso dentro das empresas quando a gente fala da área de TI versus uma empresa como a IPTrust, que tem tecnologia para identificar o risco e mostrar para o cara de TI, estou aqui para te ajudar. Perfeito. Me ajuda a te ajudar. Como é que vocês fazem isso? Perfeito, legal. Essa parte de segurança, ela geralmente a gente começa dentro da TI, né? Então. Mas hoje, por exemplo, a gente tem uma cultura que a segurança ela extrapolou a TI, né? A gente tem cargos hoje, por exemplo, de CISOs, né? Que são diretores de segurança, que eles atuam na parte estratégica exatamente com esse olhar de negócio, de risco financeiro, né? Porque as empresas estão muito dependentes desse cenário cibernético, né? Então, hoje, para alguma coisa... Eu vou dar um exemplo que eu posso falar aqui porque é público, né? Por exemplo, a última empresa aí que a gente teve notícia de um ataque
de larga dimensão foi a Braspress, né? Sim. Então a gente teve aquele... Gigantesco. Lá no site deles colocaram que eles estavam sofrendo um ataque. Felizmente eles conseguiram reverter, mas naquele momento parou até entrega, parou tudo, né? Então assim, poxa, todos os sistemas foram afetados por aquilo ali. Então a gente tem esse cenário. E quando a gente faz o diagnóstico, né, o que eu vejo muito nas empresas? Primeiro, a TI se restringe muito a isso e não tem força, às vezes, para levar isso dentro da organização. Isso é um ponto bem crítico e complicado, porque é aí que eu falo da questão de maturidade, né? O poder decisório, às vezes, ele está numa mão do diretor, ele está numa mão, né, de um alto escalão. Deu né? um clique aqui agora. Pode falar. Galinha dos ovos de ouro. Perfeito. Vamos falar dela. Eu, quando era criança, eu ouvia a história da galinha dos ovos de ouro e minha avó falava: Cris, se a gente não tratar a galinha dos ovos de ouro, ela vai morrer. Perfeito. Né? Então, assim, não é diferente, falando em riscos, né? Risco é sempre risco, seja cibernético, seja industrial, né? Mas acontece muito do dono da empresa, quando a empresa ainda é familiar, não é uma multinacional, que multinacional já não acontece isso, né? Perfeito. Mas quando é uma empresa familiar de sucesso, né, que fatura bem, que está bem financeiramente e tal, às vezes, infelizmente, o proprietário acaba tendo o desejo de trocar de carro, comprar um barco novo, comprar uma cobertura das melhores em Balneário Camboriú e acaba deixando de investir um pouquinho na galinha dos ovos de ouro dele. Perfeito. Né? Aí está um grande risco, né? Uma mudança de mindset, né? Que o empresário... Isso é comum, tá? Infelizmente, isso é uma boa analogia. Isso é muito comum acontecer. Né? E aí é um desafio, né? Porque nós sabemos que são investimentos elevados, né? Às vezes, mas que precisam ser feitos, que é para cuidar da galinha dos ovos de ouro, né? Que se não cuidar dela, ela vai morrer. Se não alimentar ela vai parar de dar ovos de ouro. Ela que dá o recorrente, aí, né? E isso acontece muito, acontece mais com empresas familiares. Tem regiões do Brasil que é mais difícil. Conta um pouquinho disso pra gente. Não, então, tem tudo isso que tu falou, na verdade. Tem regiões, tem a empresa familiar. A gente atende empresas até grandes, assim, nessa parte, tá? E mesmo assim, às vezes as pessoas não entendem essa importância da parte cibernética. Então, acha que isso é só com a TI, né? Acha que tem esses cenários, por exemplo, de a TI tem que resolver isso, mas também não tem investimento. Então, acontece muito. Eu acho que o maior resultado que a gente teve nessa parte de fazer um diagnóstico de risco e ser tratado é quando a empresa puxa o risco de maneira estratégica. Perfeito. Né? Uma empresa que tem um percentual de empresas que têm essa visão estratégica? Pois é. Isso parte de conselho? Como é que é a maturidade dessas empresas? Eu acho que empresas que estão na Bolsa de Valor, por exemplo, né, elas têm que ter isso. Então, a gente vê muito, né? Ou que estão buscando uma governança, estão estruturando uma governança, na verdade, né? Eu vejo muito... por exemplo, setor de compliance, né, ou setor daqui a pouco, se eles têm um setor de auditoria, um setor que puxa essa parte de risco, é interessante porque os riscos de segurança não estão mais dentro da TI. Né? Eles estão lá naquele setor. Né? Então, o resultado é muito legal. Eu participei de uma gestão de riscos que a gente fez, de uma análise de risco, onde tinha um setor que tratava risco, e daí tinha um risco lá de inundação, tinha riscos de outras coisas, né? Risco financeiro, tudo, e lá dentro estavam os riscos de segurança. E os 3 maiores riscos da empresa eram de segurança, né? E da parte da corporação inteira. Né? E isso deu muito resultado e investimento para um presidente falar, beleza, então, de todos os riscos que eu tenho na corporação, os 3 maiores são esses aqui de segurança, eu vou optar, então, por investir dinheiro e tratar nesses riscos. E aí veio o recurso para tratar o risco da parte de segurança. Então, esse diagnóstico até geral é importante, né? Porque as empresas, elas... mas eu vou dar um exemplo aqui, né? As empresas, elas, quando elas veem isso da TI, né? Ou veem isso de um setor específico de segurança, elas não dão tanta importância. Mas quando o risco de segurança ele está acima de outros riscos da organização, ou ele está sendo visto de maneira global junto com os outros riscos, né? Quando o diagnóstico é feito de maneira global e lá dentro tem segurança, acaba se tendo investimento para poder fazer isso. E eu vejo pouca maturidade aqui na região de Santa Catarina, tá? Eu vou te dar um panorama. Eu sei que é isso. Eu vou te dar um panorama, tu deve sofrer isso aí também. Mas aqui tem muito setor indústria, né? Tem muitas questões assim que são empresas realmente grandes, né? Que daqui a pouco tem um negócio muito bem sucedido, mas que não acabam negligenciando, é a minha visão, né? Essa parte de riscos assim. cibernéticos. É exatamente assim. Não sei se tu vê isso também. Vejo isso e, assim, se essas empresas... Tem muitas empresas, muitos segmentos, que, por exemplo, indústrias, que não conseguem mais fazer seguro.
O mercado segurador não quer mais aceitar esse tipo de risco, né? Perfeito. O segmento de confecção, o segmento de móveis, madeira, né? O segmento de fundição, segmento de plásticos. Então, olha só esses 4 segmentos, olha o que tem de empresa tendo que passar a bancar os seus próprios riscos e sem estar preparado para isso, né? De que forma faz isso? Cara, com a sorte. Perfeito. Rezando, né? Porque assim, reserva técnica, né? de água, de sistema de combate a incêndio, né? Chega a ser desesperador, né? Uma empresa que tem uma área de 5 mil metros quadrados construída, né? E tem lá um sistema de combate a incêndio que nunca testou, que está cheio de poeira, né? E que ninguém sabe usar o sistema, tem lá porque o bombeiro exigiu que tivesse. E quando pega fogo, a primeira coisa que acontece é sai todo mundo correndo. Ou às vezes nem sai, né? E às vezes nem sai. Porque toca tanto o alarme de incêndio, às vezes. Só um adendo aqui, né? Eu participei de uma empresa, eu vou um caso real, né? Eu participei de uma empresa que tocava o alarme de incêndio o tempo todo, né? O tempo todo. E as pessoas não saíam mais. E uma vez o presidente foi visitado por uma comissão dos Estados Unidos e tocou o alarme de incêndio. A primeira coisa que o pessoal dos Estados Unidos fez foi nem pegou as coisas, só evacuou. E aí falaram, por que vocês saíram? Eu falei, não, mas tocou o alarme de incêndio, vocês não têm essa cultura aqui? Tocou o alarme de incêndio, a gente tá saindo. Claro. Saiu só eles, acredita? Então... Eu acredito. E assim, a gente vê muita... infelizmente, a gente vê uma defasagem quando fala em proteger o patrimônio, né, a indústria, e proteger o funcionário que está dentro da indústria. Perfeito. Né? Porque a responsabilidade civil, seja direta ou solidária, que o empresário tem, né, sobre o funcionário dele, é imensurável. Perfeito. Né? Um dano material, ele tem limite. Né? Esse microfone tem um valor. Né? Se pegar fogo, se quebrar, enfim, se molhar, eu sei quanto ele vai custar. Agora, uma vida não tem valor. Perfeito. Né? E todo o impacto que causa, né, para a empresa, né, a perda de um funcionário, um dano físico a um funcionário, o dano moral, na verdade, para as pessoas e tal. O empresário não tem o hábito de se preocupar preventivamente com isso. E eu digo tranquilamente que um dos maiores ativos que nós empresários temos e que nós precisamos nos preocupar, né, é a questão do funcionário, do nosso colaborador, que sai todo dia da casa dele para se doar pelas empresas, né, e corre riscos, né, que às vezes poderiam ser minimizados. De acordo com a política de gestão de riscos, com processos de diagnósticos sérios, né, que precisam ser feitos. Esse mindset do empresário, quando a gente fala em um olhar estratégico para o risco, ele precisa mudar urgentemente. Né? Até há pouco tempo atrás, até um pouco antes da pandemia, era muito fácil transferir o risco para a seguradora. Porque a seguradora aceitava tudo. Mudou isso. A seguradora não quer mais aceitar tudo. A seguradora não vai mais aceitar tudo. Precisa existir uma cultura, um investimento nos protecionais básicos. Né? Ah, mas eu tenho... O bombeiro liberou a minha empresa. Cara, mas o laudo do bombeiro não atende mais o que o mercado segurador exige. Né? O bombeiro ele vai emitir um laudo para dar tempo de evacuar a área. Né? O mercado segurador quer um aparato, na verdade, quando a gente fala de combate a incêndio, né? Que permita proteger o patrimônio e sem gerar danos à vida. Porque o mercado segurador, quando ele emite a pólice, ele é responsável pelas pessoas que estão na empresa, através das apólices de responsabilidade civil geral, né, que são poucas conhecidas, na verdade, né, que o empresário não tem muita cultura preventiva de contratar, e também a apólice empresarial. Então, ele tem os dois riscos na mão dele. Perfeito. Né? Teve uma mudança muito grande no Brasil, e foi uma catástrofe que aconteceu. Né? Hoje, o estado do Rio Grande do Sul é o estado infinitamente melhor preparado e mais exigente quando se fala em sistema de combate a incêndio. Por quê? Boate Kiss. Né? Então, assim, é um estado extremamente... Mudou tudo, mudou a legislação, mudou a corporação. Então, tiveram uma... Olha só o que precisou acontecer, né? No Rio Grande do Sul para que as pessoas acordassem. Né? Então, assim, aí vem subindo. Né? Santa Catarina tem melhorado, né, as exigências.
Aí Paraná também. Agora, quando a gente fala de São Paulo para cima, cara, é muito complicado. É muito desafiador. Né? Então, o mercado segurador, tenho amigos, tenho profissionais da área de seguros que emitem, que são os subscritores das apólices de seguro de empresas, que eles falam assim, pô, Cris, se o cliente lá... Eu mesmo falo isso às vezes, né? Quando o cliente fala para mim, Cristiano, o bombeiro liberou o laudo para mim. Cara, então faz seguro com o bombeiro. Infelizmente, porque a gente não consegue levar o risco para a seguradora segurar. Porque muitos casos, coisas simples que deveriam ser feitas, que deveriam ser observadas, né? O empresário não faz. Fiação aparente, né? Iluminação que não tem lâmpada de LED, empilhamento das caixas, né? Às vezes o cara tem isopor, tem produto químico, né? Altamente inflamável, que ele empilha essas mercadorias próximo às lâmpadas. Isso para causar um incêndio. Qualquer coisinha vai causar um incêndio. Então ele não tem essas preocupações básicas que precisam ter, ele não tem esse olhar estratégico que precisa ter. Né? Então, quando a gente fala em risco, né, nós precisamos realmente desenvolver um mínimo olhar estratégico para a nossa responsabilidade civil direta e solidária, e para o nosso negócio, para a nossa empresa, para o colaborador que está saindo da casa dele e voltando para a casa dele todo dia, que é responsabilidade do empresário que ele volte, que ele venha para a empresa e volte com segurança. Né? Então o empresário precisa amadurecer e infelizmente é muito reativo. No Brasil, vamos falar de Brasil, né? É muito reativa essa cultura da prevenção, essa cultura de avaliar estrategicamente o risco. Né? Então, por isso, quando eu falo em que nós somos uma corretora de seguros, só que o que a gente menos tem feito, a gente tem vendido bastante seguro, né? Mas o nosso foco não é o seguro. Né? O nosso foco é a metodologia que nós criamos. No que consiste? É quase um PDCA do risco. É processo de diagnóstico, cultura de prevenção, programa de seguros e gestão de crise. Né? Gestão de crise é um dos momentos mais importantes que precisa estar escrito o que vai ser feito. Né? Um evento mais severo que envolve dano à pessoa, morte e tudo mais, precisa ter um direcionamento com envolvimento da área jurídica. Sim, quem são os responsáveis, quem que vai notificar. O que fazer. Né? Tem um exemplo aqui sobre isso, né? Que é um exemplo que correu o mundo, né? E que aconteceu em dezembro desse ano, em dezembro do ano passado, na rodoviária de Balneário Camboriú, em que 4 jovens acabaram falecendo dentro de um carro, asfixiados. Né? E o carro era uma BMW. Eu me lembro disso. Lembra disso? Lembro. Né? Cara, um carro usado, uma BMW que não estava mais na garantia e tal, enfim. Né? Os jovens eram lá de Belo Horizonte. Só que é o seguinte, a BMW fez questão de ser protagonista e acompanhar, na verdade, e auxiliar, na verdade, o Departamento de Segurança Pública de Santa Catarina em todo o processo de investigação do que tinha acontecido. Mas olha bem, ela não tinha responsabilidade civil nenhuma. Ela é a marca dela. Só que, cara, é a marca dela. É o nome dela. BMW que concorre com marcas que são extremamente concorrentes, são extremamente exigentes, atendem públicos extremamente exigentes. Né? Então, ela enviou, né, respostas, enviou engenheiros para acompanhar todo esse processo. Né? E, no final, foram indiciados quem? O dono da mecânica de BH, civil e criminalmente, e o mecânico que fez a alteração no carro. Caramba! Né? E, certamente, esses caras lá não têm uma apólice de responsabilidade civil. Com certeza. Eu tenho quase certeza que não tem. Né? Então, olha a importância que quando acontece qualquer tipo de situação nas empresas, nós precisamos ser protagonistas da gestão de crise. Né? Seja ela uma simples batida do teu carro, o teu carro conduzido por um funcionário teu que prejudicou, que bateu numa outra pessoa no trânsito. Essa outra pessoa pode ser teu cliente, cara. Né? E aí, eu não vou comprar mais nada com essa empresa. E vai falar mal para 5 pessoas. Então, assim, gestão de crise é extremamente importante, é estratégico para as empresas. Então, o PDCA do risco, o ciclo do risco que a Unity implementa nas empresas, é justamente
dessa forma que as empresas precisam atuar e é Legal. o que a gente sente orgulho, né, Muito legal. em fazer o que a gente faz, porque os nossos clientes aprendem a fazer isso. Perfeito. Né? O remédio é amargo. O remédio é amargo, mas ele resolve. Mas ele resolve porque realmente é diferente. E nós temos vários cases de clientes que nós atendemos e que falam muito bem, né, de todo esse aparato. Por quê? Porque o funcionário desenvolve esse olhar estratégico e quando ele sai dali, ele vai sempre lembrar da gente. Pô, eu participei de uma implementação que foi o ciclo do risco da Unity Seguros, que ajudou a ajudar a empresa que eu trabalhava, a melhorar os riscos, a tornar o ambiente mais acessível. Então, isso para nós é extremamente importante. Perfeito. E deixa eu te perguntar, nesse cenário, a gente tem muitas semelhanças nesse cenário, né? A gente na parte de cibernética, né? Falando um pouco dessa questão, né? Por exemplo, no caso de indústrias, hoje a gente está falando de indústria 4.0. Perfeito. Então, o quê? É máquinas operando máquinas. E tem pessoas junto naquele cenário, naquela planta fabril, tem pessoas, né? Quando a gente fala também de ataque cibernético, a gente fala de um braço mecânico daqui a pouco fazendo um outro movimento que não deveria fazer, atingindo um ser humano, uma pessoa e causando um acidente de trabalho naquele ambiente, né? Então a gente começou a se ter esse olhar também nessa parte de proteção de indústria, proteção industrial. A gente até tem um produto hoje que é relacionado com a proteção de ataque cibernético no meio industrial. Pô, que bacana isso. É muito eu não legal. sabia isso aí. Não, é muito legal. Muito interessante e é uma realidade, né? Sim. A tecnologia não para de evoluir, graças a Deus, né? Agora com inteligência artificial, que a gente falou no início da nossa conversa, Perfeito. cada vez mais ascendente, né? Ascendente e preocupante, né? Perfeito. Porque até o homem nós que criamos isso, o homem que criou isso está começando a ficar preocupado talvez com alguns monstros que estão sendo criados, né? Receosos, né? Então, pô, que bacana, eu não sabia que também já estava avançado nesse sentido e é importante essa tua observação. Não, existe e assim, quando a gente fala de risco, a gente também tem esses riscos, né? Então, assim, como tu comentou, né? No caso da BMW, eu acho que ser protagonista é um negócio bem interessante, mas eu vou pegar esse exemplo, talvez, da BMW, depois vou te pedir para compartilhar uns cases aí, se tu tiver a parte cibernética. Tem. Mas, no caso da BMW, o que eu entendo, né? Que se daqui a pouco a BMW não acompanhasse aquele cenário, né? E daqui a pouco tivesse feito uma análise errada e culpassem a BMW por aquilo, era a marca dela que estava em jogo. Exatamente. Ninguém ia mais querer daqui a pouco comprar uma BMW. Perfeito. Porque foi feito um procedimento errôneo ali na parte de investigação e foi culpada a BMW. Então ela tinha que se precaver. Precisa dar uma resposta para o mercado. Né? Então ela foi proativa nesse cenário, né? Porque assim, o público que pode comprar uma BMW é um público que pode comprar outras marcas também muito boas que concorrem com a BMW. Perfeito. Né? Então, se eu vou dar um carro para minha filha, se você vai dar um carro para tua filha, né? E houve a internet, a velocidade que tem a internet, né? E houve um case desse, um incidente grave, e não tem uma resposta clara da marca sobre isso, né? Cara, eu não daria um carro para minha filha com essa marca, né? Então, olha a responsabilidade. É impacto na marca, sim, né? Olha a responsabilidade, né? E olha também a questão da preocupação com o cliente, né? Aquilo ali certamente se tornou um laboratório, né? Para melhoria de produtos, não só da marca que sofreu esse incidente, né? Que é uma baita marca, né? Assim, é um dos meus sonhos de consumo, né? Perfeito. Então, se Deus quiser, eu vou chegar a ter. Se Deus quiser, vou chegar a ter a minha X6, né? Estamos legal. trabalhando para isso. Tomara. Mas que Deus nos abençoe. Mas, assim, é sonho de consumo de qualquer guri, né? Com certeza. Então, assim, e comigo não é diferente, porque eu admiro a marca. Eu admiro os alemães, né? Os alemães são muito corretos, são muito exigentes, né? E é muito bacana servi-los, é muito bacana trabalhar com essa marca, né? Então, a resposta que eles deram nesse evento foi uma grande evidência para mim, que tive alguns acessos a essas informações por pesquisar. Né, por ter conexões, né, que me permitiram ter esse nível de conhecimento de como aconteceu a situação. Né? Perfeito. Então, olha a preocupação que a gente precisa ter em gestão de crise, né, em proteção da marca. Né? Então, e aí tem vários outros exemplos de RC produtos que a gente pode citar aqui. Tem exemplo para a gente ficar aqui uma semana falando. Compartilha Tu participou de algum case relacionado à cibernética? Sim. Tu tem para compartilhar aí? Tenho dois. Né? Então, um até engraçado ocorreu comigo, na minha empresa, 2 meses atrás.
preparamos um site top, né? Nosso fornecedor e tal, investimos e tal. E aí um belo dia eu recebo um e-mail do meu fornecedor dizendo que o nosso software estava fora do ar, depois de ter investido uma grana alta, por ter sofrido um ataque cibernético chinês. Eu disse, cara, eu não acredito. Comigo, Diogo. Logo aqui. Logo aqui, né? E pô, o que eles vão querer? Roubar da gente de informação? Cara, Cris, tem uma prática dos chineses que eles atacam sites e tudo mais para fazer pirataria. Enfim, ele me explicou, na verdade. Mas isso me deixou muito bravo, né? Porque eu falo em prevenção e, cara, eu não cuidei desse negócio. Perfeito. E quem estava cuidando para mim foi reativo. Né? Então, assim, eu disse, pô, cara, não permita mais isso, é a minha empresa, né? E aí agora a gente está colocando de novo o site no ar, né? Com um nível de proteção muito maior. E assim, esse foi o primeiro caso. Não tão grave, né? Não causou tantos danos, mas há cerca de 5 anos, em Joinville, aconteceu o primeiro caso de ataque cibernético numa empresa que eu trabalhei e numa empresa que foi meu cliente. E essa empresa é uma empresa muito grande, né? E esse ataque cibernético, ele entrou... foi um ataque russo, aconteceu em dezembro, né? E foi impressionante, porque assim, essa empresa ela presta serviços de tecnologia, né? Ela acompanha os veículos viajando nas estradas e tudo mais, enfim. E, cara, como eu falei, foi um ataque russo, e esse ataque entrou... pelo sistema, essa invasão ocorreu por intermédio de um sistema do sistema de um banco, né? E parou tudo. A empresa ficou 7 dias sem conseguir rodar a operação dela. Então ela atendia e atende grandes multinacionais. Para teres uma ideia, eu não lembro agora qual é o alerta que é dado mundialmente quando tem risco de ataque cibernético. Um dos clientes dela que era e ainda é atendido por essa empresa, acionou esse alerta mundial, né, de risco de ataque cibernético em toda a indústria, né, por causa desse ataque que o fornecedor dela recebeu. Então, assim, o que aconteceu em Joinville na época? Né? Cara, a nossa polícia, né, não conseguia fazer nada. Né? Aí, conversando com os delegados, o feedback que nós obtivemos na época é que nem a Interpol consegue... fazer alguma coisa contra esse tipo de situação, né? E perguntaram se tinha backup, e tinha backup de tudo, evidentemente, mas demorou muito para botar no ar de novo. E pediram na época um resgate de 360 bitcoins, alguma coisa assim, era coisa parecida com 6 milhões de reais na época. Perfeito. Né? Aí os delegados sugeriram que não pagasse. Essa também é a nossa sugestão, né? Não negociar com quem não se deve, né? É o básico. Só que o que mais me chamou a atenção que todas as empresas de tecnologia de Joinville se reuniram, né? Os caras mais feras de segurança e tal. Essa empresa contratou dois caras que vieram de Israel para ajudar na gestão de crise, porque foi um negócio muito grande, muito gigante, e todas as empresas de tecnologia de Joinville se fizeram presentes na gestão da crise desse ataque cibernético. Né? Então, ali nós percebemos o quão... e o clima na empresa, né? Um clima... Parou a empresa, cara. Eu assisti tudo isso, parou a empresa. Né? Graças a Deus que tiveram alguns danos, tiveram clientes que foram prejudicados e, evidentemente, tiveram algumas situações que precisaram ser reparadas. A empresa não tinha seguro de ataque cibernético, né? Tinha uma estrutura própria de TI, mas esse caso me fez ver, acompanhando, assistindo de camarote, e sem ter conhecimento técnico, né? Eu só estava como espectador, assistindo o que estava acontecendo para poder contar essa história para os meus filhos e netos, né? Perfeito. Mas, assim, foi uma crise realmente muito traumática para a empresa, né? Mexeu com toda a estrutura da empresa, mexeu com os sócios, com os investidores, com os clientes. Então, assim, e é um problema que não para de acontecer. Né? Sempre tem. Todos os dias tem. Né? Tem, MSC que já foi atacada. Tem
tantas outras empresas que já foram atacadas, né? Seguradoras já foram atacadas. Sim. Né? Então, assim, realmente é um problema grave, é um risco que não para de crescer. Né? Os ataques sempre são russos ou chineses, muito mais russos. Né? E tem essa dificuldade de poder chegar lá e ver essa origem, né? Porque tu não Perfeito. consegue... Perfeito. Por isso que a Interpol não consegue. E isso quando está na Rússia, né? Porque, falando mais um pouco tecnicamente, né? Quando a gente recebe um ataque russo, por exemplo, quer dizer que o servidor está na Rússia, mas não necessariamente a pessoa está lá. Porque ela pode hospedar o ataque lá na Rússia e depois a gente chama de fazer o processo inverso, né? Ele pode estar uma pessoa no Brasil, entrar num servidor na Alemanha, entrar num servidor na China, um na Rússia e atacar. E depois a Interpol ela tem que fazer o processo inverso. Nossa. E ela não consegue nem chegar na Rússia, que é o primeiro item. Mas se ela chegar, ela vai ver que está vindo depois da China. E depois ela não chega na origem. É muito difícil, né? Possível. Assim, então... geralmente são pessoas que não que estão dentro de casa, dentro de uma salinha, né? Pode ser. Que a gente imagina isso, né? Que estão lá, às vezes a gente até acha cômico, né? O cara tá lá tomando uma cervejinha, eu vou atacar esse cara aqui. E aí vai lá, lança. É assim que eu imagino, porque, cara. Às vezes é mesmo. Né? Cara, agora. Eu já tive casos, por exemplo, que a gente pegou. Eu trabalhava numa empresa de educação, né? E um próprio aluno da empresa de educação, que era uma empresa grande, né, catarinense, né? E o próprio aluno da empresa de educação atacou o site da empresa, né? E ele acabou derrubando o site durante um tempo. E ele era um aluno, na verdade, né? Ele trabalhava num curso, acho que era de Química, nem era de TI, e ele simplesmente lançou um ataque porque viu um softwarezinho que ele baixou ali, conseguiu atacar o servidor e derrubar o site da empresa. Cara, Então, eu tenho uma dúvida, né? Me ajuda pode. No processo de diagnóstico que a IPTrust faz, com relação aos fornecedores dos clientes de vocês. Perfeito. Né? Muitos softwares, enfim, são contratados com empresas terceirizadas. Perfeito. Né? Como é que vocês abordam isso? Né? Como é que vocês orientam o cliente de forma contratual e de forma física a tomarem esses cuidados com cada um dos fornecedores? Qual é a política mínima de segurança que o cliente de vocês precisa ter para que ele faça essas exigências, esse tipo de exigência em cadeia? Né? Perfeito. Tu quer me atender? Cara, o mínimo que tu tem que ter é isso aqui. Perfeito. Acontece isso, o mercado pratica isso, o mercado tem essa visão e essa preocupação, né? Ou ele só se preocupa com, não, é o meu servidor. Né? Aqui, cara, se eu terceirizei, eu não tenho mais problema. Explica para nós, eu gostaria de ouvir mais sobre isso. Perfeito. Quando a gente faz essa parte de, assim, nativamente, né, as empresas de baixa maturidade, elas não têm essa visão, né? Mas quando a gente está aplicando o diagnóstico, a gente precisa sim olhar para a parte de cadeia de fornecimento, né, que a gente chama, né? Que na verdade, são os fornecedores da empresa que fornecem software, que tem algum acesso dentro da empresa, né, tanto físico quanto virtual, né, quanto remoto. E a gente faz um trabalho, geralmente, que é o seguinte, vou até dar uns cases aqui, né? Mas a gente, por exemplo, quando estava fazendo diagnóstico de LGPD, né? A gente faz um trabalho de adequação LGPD dentro das empresas. Perfeito. E o que é o nosso trabalho? É fazer essa análise de mapeamento de dados, que a gente chama, ver quem são os fornecedores que se integram nos processos dos setores, né? E traçar um gap disso com a lei e colocar um risco em cima daquilo. Né? Então, nesse processo, a gente faz esse levantamento. A empresa tem um fornecedor X, o fornecedor Y dentro desse processo aqui. Esse fornecedor, como é que ele está qualificado? A gente lança uma auditoria para aquele fornecedor, então é feito esse processo, né? Baseado em questionário e evidências, então Perfeito. A gente acaba fazendo esse questionário. E uma minuta que geralmente é customizada para a empresa, né? Mas uma minuta de aditivo de contrato, quando a empresa não tem. Né? Então, a gente se resguarda contratualmente e também vê essa questão faz um levantamento dos fornecedores e qual que é o nível de risco daquele fornecedor para aquele processo, para os processos da empresa. E também qual é o nível de dependência do teu cliente, estrategicamente falando, para aquele fornecedor. Perfeito. E aí, o que acontece? Né? Já aconteceu cenários onde a gente decidiu a troca do fornecedor por causa de uma não atendimento à lei. O fornecedor, por exemplo, ele não queria assinar o aditivo de contrato, né? E ele se negou a assinar.
e ele não tinha os parâmetros que fala da LGPD, por exemplo, né? Ele não tinha um encarregado de dados, ele não tinha uma equipe de segurança, ele não tinha nada, né? E aí se tomou a decisão, vocês querem manter esse fornecedor, porque o nível de risco dele é alto aqui, vocês querem manter esse fornecedor, ou vocês querem trocar o fornecedor, né? E aí parece que o contrato dele fechava em 1 mês e acabaram tomando a decisão de trocar. E esse é um cenário que eu acho que o risco ele acaba influenciando muito porque o mercado está se cobrando. Né? As empresas que são clientes e fornecedores, elas estão elas próprias se cobrando. Mas hoje tem a LGPD, mas a ANPD, né, que é o órgão lá, ela não está fazendo muito fiscalização direito. Mas o mercado vai estar se cobrando. O mercado está fazendo, né? Por causa do ouro que é, do diamante que é a tal da informação. Perfeito. Né? A informação é o maior ativo, é o maior patrimônio que nós temos. Perfeito. Eu sempre vou falar, quem tem a informação tem o poder nas mãos. Perfeito. E nós precisamos cuidar desse ativo. É isso que a gente precisa fazer estrategicamente e desenvolvermos em todos os cenários da indústria, em todos os cenários de nós como pessoas físicas, um olhar estratégico para o risco. Perfeito. Né? É uma cultura, uma cadeia. Precisa ter um olhar estratégico para o risco na nossa casa, quando a gente vai viajar com a família, fazer um gerenciamento de risco, melhor horário para sair, melhor horário para chegar, enfim. Isso é ter um olhar estratégico para o risco. Não Perfeito. Só grandes empreendimentos, não só grande indústria, não só casos da tecnologia, mas o nosso dia a dia. Nós precisamos ter um olhar estratégico para o risco dentro da nossa casa, Perfeito. No nosso condomínio, o síndico do nosso condomínio. Aí está a oportunidade de nós não ficarmos jogados nas cordas, que confiar. Não, eu tenho seguro, o seguro cobre tudo. Isso está errado. Perfeito. Isso precisa mudar. Eu preciso conhecer os riscos que eu corro. O profissional que me atende como corretor de seguros, como profissional que eu atendo e que cuida do meu patrimônio, que eu levei a vida inteira para constituir, para construir, ele precisa estar ligado, ele precisa estar antenado a essa nova forma de olhar estrategicamente para os riscos. Nós estamos preparados para isso, né? Nós desenvolvemos essa metodologia, temos orgulho do que nós fazemos, né? Perfeito. E transferimos o nosso conhecimento, né? Já tem concorrentes nossos nos procurando e é sempre muito bem-vindo, né? Porque conhecimento é a única forma de nós nos tornarmos imortais. Perfeito. Né? De que forma? Transferimos o nosso conhecimento. Nós ficarmos marcados no coração e na mente das pessoas como alguém que ensinou alguma coisa bacana para elas. Perfeito. E o que nós desenvolvemos, cara, nós precisamos repassar isso. Perfeito. Porque isso cuida de vidas, isso cuida de famílias, isso cuida de histórias, isso cuida de empresas, né? Esse conhecimento, esse olhar estratégico para o risco. E cada vez mais eu vou bater nessa tecla. A Unity é uma corretora de seguros, só que para a Unity, seguro não é a única solução. Em alguns casos, seguro não é a solução, como é o caso de ataques cibernéticos. Né? E eu sempre vou bater nessa tecla. Eu só consigo vender para o meu cliente o que eu compro. Né? Isso é muito genuíno, é muito verdadeiro. E a nossa equipe faz exatamente isso. Essa é a cultura da nossa empresa. Perfeito, mestre. A gente está chegando nos finalmente aí, né? Então vou agradecer a tua participação. Legal. Obrigado por aceitar o convite. Espero que a gente possa fazer outros podcasts ainda, porque risco é um assunto que a gente pode ficar aqui divagando um tempão. Com certeza. Então talvez a gente faça uma versão 2, uma versão 3. Então... Fazemos lá em Joinville também. Nós também temos o UnityCast, o Risco do Sucesso, né, que foi lançado em julho. Né, e vai ser um prazer recebê-los lá, retribuir, na verdade, esse convite. Perfeito, né? Estarei lá. Com certeza. E para também dar esse presente para o nosso público das soluções que a IPTrust fornece para o mercado de uma forma muito bacana, né? E atendendo a carteira de clientes que vocês atendem, a gente percebe muito fácil, né, o nível de credibilidade que a empresa de vocês tem no mercado. Então, é uma honra para nós termos recebido esse convite e, através das interações que a gente vem fazendo aí por intermédio do CEOs Club, que é o que tem proporcionado, na verdade, esses encontros, né, que têm se transformado em grandes cases para a gente poder levar uma mensagem, levar solução para o mercado e fazer o cliente, no mínimo, refletir sobre a vida dele, sobre os negócios dele, sobre ter um olhar estratégico para o risco. Perfeito, mestre. Obrigado, então, pela participação. Desejo muito sucesso para ti, né, para a Unity. E a gente fica com as portas abertas aí à disposição. E o pessoal que acompanhou, né, a gente falou um pouco dessa questão
de riscos da visão estratégica. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês, se vocês gostaram, compartilhe o vídeo, né? Faça a curtida, comentários, né? Se a gente tiver alguma pergunta ali para o Cristiano, a gente está à disposição ali também nos comentários para poder responder e trocar uma ideia sobre esse assunto. Obrigado, pessoal, por acompanhar. Espero vocês no próximo Trustcast. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gabi. Valeu, um abraço.